Graças a Deus pela tua vida. A graça e a paz do Senhor seja com vocês neste domingo maravilhoso. Eu quero começar este momento lendo o Salmo 122, quando o salmista diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Nós queremos começar já desejando paz, que o Senhor esteja nos abençoando neste dia. Nós queremos convidar você também ao momento de oração neste início de culto. Pai querido, Pai de amor, graças te damos, Senhor, pelo Deus maravilhoso que Tu és. Obrigado, Pai, porque Tu permites, mais uma vez, que nós possamos nos reunir como templo do Teu Espírito, como casa onde Tu habitas, Senhor. Que Tu possas, meu Pai, estar tendo liberdade de tomar conta do nosso ser, derramando sobre nós o Teu Espírito, de tal maneira que Tu possas receber este nosso culto como um momento de louvor, de adoração, mas, sobretudo, como expressão de amor ao Deus maravilhoso que Tu és. Obrigado, Pai, pelo Teu povo. Obrigado, Pai, pela vida que Tu tens concedido com grande graça para conosco. Obrigado, Senhor, pelo Deus que Tu és. Queremos Te pedir, ó Pai, que Tu estejas estendendo sobre o Teu povo a Tua mão para este momento de louvor. E recebe, Pai, nosso louvor como aroma suave às Tuas narinas. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria neste momento. Que o Senhor nos abençoe. Sim.
Vamos trazer nossas crianças até o altar do Senhor, para que elas possam ser conduzidas à escola dominical.
porque nós entendemos que é diante de Ti, na Tua presença, Senhor, que essas crianças devem crescer. E por isso, Senhor, nós pedimos que nessa noite o Teu Espírito Santo esteja vindo sobre cada uma delas, meu Deus, trazendo ao coração e à mente de cada uma, que mesmo ainda pequenos, Senhor, eles possam conhecer do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu perdão, Senhor, da Tua justiça. E te pedimos, Senhor, que eles possam ser marcados pelo fogo do Teu Espírito Santo e assim crescer diante de Ti, Senhor, com toda a graça e estatura diante de Ti. Te peço, meu Pai, que Tu estejas abençoando os pais e responsáveis que o Senhor colocou na vida deles, Senhor. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê forças, que eles sejam animados e reanimados no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, a estar conduzindo essas crianças, criando, Senhor, cuidando delas conforme a Tua vontade. Que eles sejam homens e mulheres segundo o Teu caráter, para que assim essas crianças possam ter neles o Teu Espírito, Senhor. Abençoe os professores da escola dominical, os Teus servos, Senhor, que haverão de estar ministrando e ensinando a Tua palavra a esses pequenos, que eles sejam animados e fortalecidos no Teu poder. É por Cristo Jesus que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará na Tua presença, como bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amados, nós vamos ler um texto que está no livro de Atos, capítulo 17. Vamos ler os versos de 22 a 31. Diz assim o texto sagrado. Então, Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido.
Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Palavra do Senhor. Pai, sei que os seus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore, Espírito, alguém que te adore, verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração. Age em mim, verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu quero convidá-los a uma oração nesse instante. Meu Pai querido, eu quero te louvar pelo teu grande amor, pelo teu cuidado para conosco, pela forma como o Senhor nos tem sustentado nesses dias. E quero pedir que nas minhas limitações o Senhor esteja me usando para que a tua palavra traga edificação, conforto e paz ao coração do teu povo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, no seu início, nos traz o contexto no qual o apóstolo Paulo faz a sua pregação no Areópago de Atenas. Antes ele estava na cidade de Tessalônica, na sua segunda viagem missionária, acompanhado de alguns irmãos, entre eles Timóteo e Silas, e ele estava sendo terrivelmente perseguido pelos judeus da cidade de Tessalônica, insatisfeitos com o anúncio do evangelho naquela cidade, porque Paulo lhes anunciava Jesus Cristo como o Messias e o Salvador. E ele, portanto, é obrigado a sair da cidade de Tessalônica e, passando pela Bereia, ele vai para a cidade de Atenas e ali ele fica a esperar Timóteo e Silas para depois juntos continuarem a sua viagem. Enquanto Paulo aguarda a vinda dos seus companheiros, ele está passeando e conhecendo a cidade de Atenas, olhando as suas ruas, os costumes do povo. E o texto bíblico diz que ele ficou perturbado com o que via. Diz assim o texto bíblico, no versículo 16 do capítulo 17 de Atos. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Paulo se perturba. Ele vê uma idolatria tomando conta de uma cidade perdida, distante da verdade, do verdadeiro Deus. E ele passa então a conversar, a debater com judeus religiosos, com filósofos epicureus e estoicos, e todos se surpreendiam com a mensagem de Paulo anunciando-lhes Jesus Cristo. E assim Paulo é conduzido ao Areópago para expor essa sua nova doutrina aos olhos daqueles homens. O Areópago era o local onde se reunia o Supremo Tribunal de Justiça de Atenas. Esse tribunal era conhecido pela integridade do seu conselho, pelo senso de justiça. Encarregava-se do julgamento de casos políticos e religiosos, mas também é no Areópago que se reuniam os filósofos e os religiosos para expor os seus pensamentos e novas doutrinas. E é a este lugar, em Atenas, que Paulo é conduzido para expor, como viam os filósofos, esta nova doutrina tão estranha. E então Paulo é conduzido assim para este lugar próprio para o debate, próprio para a exposição, próprio para o entendimento e o conhecimento em Atenas. Para entendermos melhor a fala de Paulo nesse Areópago, eu gostaria de trazer alguns dados nos quais se misturam história e mitologia. A cidade de Atenas, cujo nome foi dado a Atena, que na mitologia grega é a deusa da sabedoria, essa cidade tinha em suas ruas estátuas e altares diversos, erigido a diversos
deuses, tanto deuses gregos como a deuses de todas as nações que estavam ao redor de Atenas. É estimado que o número desses altares e estátuas fosse superior a 30.000. De forma jocosa, o historiador e biógrafo do segundo século, Diógenes Laertius, ele dizia que havia mais deuses em estátuas nas ruas do que pessoas vivendo em Atenas. E isto é dito também no contexto tradicional dos contos de Atenas, que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Nos escritos de Diógenes, houve uma praga no século VI, na cidade de Atenas, e esta praga estava consumindo a cidade. E era entendida esta praga como um castigo dos deuses insatisfeitos por algo cometido em Atenas. Os principais sábios atenienses se reuniam buscando explicações para o que estava lhes acontecendo, e muitos insistiam em oferecer sacrifícios aos deuses e a todos os altares para, de alguma forma, aplacar a ira dos deuses. Apenas diziam que algum deus ficou enfurecido com o crime de traição que foi cometido pelo rei Megácles contra os seguidores de Silon. E então esse deus resolveu punir a cidade de Atenas com esta praga, com esta peste. Muitos corpos ainda por sepultar estavam espalhados por todos os lados. O povo estava enlutado e amedrontado. Como já disse, muitos holocaustos, muitos sacrifícios foram oferecidos para apaziguar a ira dos deuses. E tudo isso para fazer cessar aquela praga. Tudo em vão. E em meio ao desespero que tomou conta da cidade, alguém se lembrou da existência, na ilha de Creta, do místico Epimenides, que era um poeta, filósofo e historiador, e era tido também como profeta. A ele se atribuíam muitos feitos, e inclusive a capacidade de poder viajar fora do seu corpo. E então resolveram trazer este homem para que pudesse identificar o Deus, ou os deuses que se achavam ofendidos, e oferecer a estes os sacrifícios que pudessem aplacar a sua ira. E ele veio a Atenas, dizendo que havia um Deus muito poderoso, distinto de todos os demais, e este Deus era a ele que se devia oferecer sacrifícios. E ele pediu então que um rebanho de ovelhas pretas e brancas fossem trazidas ao pé da colina aonde estava o Areópago. Areópago significa colina de Ares, o deus da guerra. E essas ovelhas deviam ser trazidas no campo, ao pé da colina, famintas, e elas fossem largadas para pastar. E aquelas ovelhas que, embora famintas, não pastassem, mas simplesmente se deitassem sobre a grama, então estas deveriam ser oferecidas em sacrifício a este Deus e erguido um altar a ele. E assim estavam pedreiros acompanhando as ovelhas, e à medida que uma se assentava sem comer, esse ponto era marcado para ali ser edificado o altar e acontecer o sacrifício da ovelha.
E depois do sacrifício, conta-se que imediatamente a praga cessou. E então os habitantes de Atenas perguntaram ao Epimenides quem era o Deus a quem ofereceram sacrifícios. E ele disse: olha, eu mesmo não conheço o nome desse Deus. E então ele sugeriu que fosse escrito no altar, como oferenda a esse Deus, fosse descrito o seu nome simplesmente assim: Agnosto Theo, que traduzido do grego significa Deus desconhecido. E assim eles conseguiram resolver o problema da praga. Muitos séculos depois, ainda, nos tempos de Paulo, existia este altar, ou um altar, e nele estava inscrito Deus desconhecido, ou seja, Agnosto Theo. É nesse contexto que Paulo passa a falar aos atenienses. E então ele diz, conforme o texto bíblico: senhores atenienses, em tudo eu tenho visto que vocês são extremamente zelosos na sua religião. Porque eu passando e passeando pelas ruas da sua cidade, observando os altares aos vossos deuses, eu encontrei também um altar dedicado a um Deus no qual estava escrito Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês honram e adoram sem conhecer é precisamente o Deus que vos anuncio. É interessante vermos o que acontece a seguir. O apóstolo Paulo não age como o profeta Epimênides, que apenas edifica um altar e oferece sacrifício a este Deus desconhecido. Mas Paulo faz questão de anunciar o Deus que é desconhecido do povo grego. E na sua estratégia, ele usa inclusive do conhecimento e da cultura do próprio povo grego para trazer a mensagem a respeito de Deus. Ele anuncia a Deus não como um Deus, mas como o Deus que fez o mundo, que criou tudo que nele há, o Deus que é Senhor da terra e dos céus, o Deus que não pode ser limitado a um espaço físico, que não mora em templos feitos por mão de homens. Um Deus que não pode ser contido. O Deus que não é servido no sentido de necessitar de algo dos homens, mas é o Deus que dá vida a todos, que dá fôlego de vida sobre toda a terra, em todos os tempos e em todos os lugares. O Deus que, apesar de ser um Deus poderoso, todo-poderoso, Senhor de tudo, mas é um Deus que mesmo assim deseja ser buscado pelos homens. Um Deus que deseja interagir com a sua criatura preferida, aqueles a quem criou a sua imagem e semelhança, para que estes pudessem o encontrar. Um Deus que insiste em não ser desconhecido, embora não possa ser tateado, tocado fisicamente, mas não está longe de nenhum de nós. E para dizer isso
Paulo usa palavras dos poetas gregos. Ele sabia que os atenienses não tinham conhecimento das escrituras do Antigo Testamento. Ele não está falando para judeus. E assim, para alcançar aqueles que o ouvem, ele faz uso dos seus próprios intelectuais. E diz o texto sagrado que Paulo diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Como eu disse, Paulo faz uso da palavra de poetas, e entre estes o Epimênides e Cleanto, que, embora originalmente tenha os seus versos dirigidos a um deus pagão, o deus Zeus, principal deus grego, ele agora usa os versos, ou parte dos versos daqueles poetas, e com propriedade os aplica ao Senhor da terra e dos céus. Um dos versos da citação da obra crética do poeta Epimênides, e ele diz assim: eles edificaram uma tumba para vós, tumba santa e alta, seus cretenses, sempre mentirosos, feras do mal, barrigas ociosas. Mas tu não estás morto, tu vives e permaneces para sempre, pois em ti vivemos e nos movemos e temos o nosso ser. E agora, com propriedade, Paulo está dizendo: olha, esse trecho que diz que em ti vivemos e nos movemos e temos o nosso ser, é o Deus que eu vos anuncio. É nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. E ele também, Paulo, cita algo das obras de Cleanto, filósofo estoico grego, que no seu poema Hino a Zeus ele diz: mais glorioso dos imortais de muitos nomes, todo-poderoso e para sempre tu, ó Zeus, soberano da natureza, e que guias com tua mão tudo quanto existe, saudamos com louvores. Justo é que os mortais te invoquem em harmonia, pois somos tua geração, e não somente de tudo quanto vive e se move sobre a terra, recebemos o dom da linguagem imitativa. É interessante como Paulo se apropria disso para fazer uma correção na religiosidade daqueles gregos. Mas ele o faz de uma forma sábia, sem agressão. Ele simplesmente apresenta a Deus como o Deus criador de todas as coisas, o Deus que nos sustenta, o Deus que não nos abandona, mas sobre nós põe a sua mão. Uma das coisas que me chama muita atenção no apóstolo Paulo é ver a forma como o Espírito Santo de Deus age, dirigindo as suas palavras. Em Paulo se cumpre a promessa que Cristo traz aos seus discípulos, ou seja, a todos que se dirigem pela sua vontade. E Jesus tinha dito: quando introduzirem vocês diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiquem preocupados com o que vocês haverão de dizer, pois nessa hora o Espírito Santo ensinará o que vocês devem dizer. Queridos, o apóstolo Paulo usa da cultura grega para trazer o anúncio de quem é o Deus que eles desconheciam, o Deus verdadeiro. De maneira especial, me chama a atenção quando Paulo diz que este Deus não está longe de cada um de nós. Deus não apenas criou ao ser humano e a todas as outras obras da criação,
mas Ele também nos sustenta tudo com sua mão poderosa, misericordiosa. A todos Ele dá vida, a todos Ele dá respiração, fôlego de vida. A todos Ele dá tudo que necessitamos. É o Deus que cuida de nós, das questões pequenas, mas também das questões complexas. Cada detalhe das nossas vidas, porque Ele é o Senhor. Antes de criar todas as coisas, de sustentar com sua misericórdia, com sua soberania, Deus também manifesta o seu desejo de se relacionar conosco, de ser por nós buscado. Esta é uma grande novidade do Evangelho. É justamente esse Deus que busca a proximidade e a intimidade com o homem que dele se afasta pelo pecado. E é em Cristo que esta proximidade se faz plena. É em Cristo que esta intimidade com Deus se pode fazer real para todo aquele que assim o deseja. E Paulo anuncia este Evangelho. Ele diz também que esse Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Isso significa que não importa o passado, provido pelo desconhecimento, pela ignorância, pelo erro, mas é um Deus que agora a todos possibilita a possibilidade de um recomeço. E Ele agora anuncia através de Paulo e de todos os discípulos de Cristo, fiéis ao seu mandamento, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele agora dá a oportunidade para que todos se arrependam. Todos se arrependam. Porque, como diz o apóstolo Paulo, tem um determinado dia em que com justiça esse Deus haverá de julgar o mundo por meio daquele que ele destinou. E diz Paulo, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. É assim que Paulo anuncia a Jesus Cristo. Ele anuncia ao Cristo que foi oferecido como sacrifício para nos reconciliar com Deus, pagando com o seu sangue o preço dos nossos pecados. Mas a sua pregação não para aí. Ele prega ao Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas ele anuncia também o Cristo vitorioso, o Cristo que não é detido pelo sepulcro nem pela cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai. É esse Deus verdadeiro, que não pode ser limitado a nenhum elemento da criação. Não foi Ele que foi feito a nossa imagem e semelhança. Nós aqui fomos criados à sua imagem e semelhança. A idolatria é que cria deuses com sentimentos humanos, com paixões humanas, porque os homens criam deuses à sua própria semelhança, constroem deuses que lhes satisfaçam, que lhes atendam, porque nós somos egoístas e egocêntricos. Agora Paulo corrige isso, fala de um Deus que é Deus, independente de qualquer circunstância. E Paulo fala desse Deus que se revela em todos os lugares, em todas as culturas. O Deus de justiça, o Deus que une verdade e amor, bem como justiça e paz. O Deus que não somente
nos ama, mas o Deus que se alegra em nos abençoar, em nos livrar do mal, através de Cristo Jesus, a justiça de Deus. Portanto, Paulo encerra a sua mensagem àqueles homens falando de um Deus que ressuscita dos mortos, mesmo quando as circunstâncias nos levam ao túmulo. Paulo começa a sua pregação com a criação e conduz a sua pregação até a ressurreição. E aí ele é interrompido. A ressurreição seria o ponto mais difícil para os gregos na aceitação do Evangelho. É a pedra de tropeço, porque eles não criam na ressurreição. E assim, eles entendem que devem viver dessa vida, uns movidos apenas pelo prazer, outros apenas por normas de virtudes, mas que a vida se encerrava na morte. Mas o texto bíblico continua dizendo, no capítulo 17, que quando eles ouviram falar da ressurreição, escarneciam e zombavam de Paulo, dizendo: depois nós te ouviremos a respeito disso. E é assim que Paulo sai do meio deles. Mas a palavra de Deus não volta vazia. E diz o versículo 34 do capítulo 17, que, porém, chegando alguns homens a ele, creram. Entre eles foi Dionísio, Areopagita, ou seja, um daqueles que participavam frequentemente do Areópago, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. A palavra de Deus não volta vazia. Eu fico pensando nos nossos dias, o que estamos vivendo, como que uma praga, uma peste se abatendo sobre toda a terra, e de forma especial nós estamos vendo, junto a nós, pessoas morrendo. As imagens da televisão estão sempre presentes, daquelas valas cheias de corpos, sem identificação particular. O povo amedrontado, assustado, entristecido, sem perspectiva. E eu quero dizer, olha, este é o tempo, não apenas de se erguer altares a Deus, a um Deus distante e desconhecido, não apenas de se oferecer sacrifícios de louvor e de adoração, mas é um tempo de buscarmos a Deus como quem deseja tocá-lo, de buscarmos a Deus na sua misericórdia, de buscarmos a Deus na intenção de conhecermos mais a respeito dele. E é em Cristo que nós podemos conhecer mais desse Deus. É em Cristo que podemos ter uma intimidade maior. É em Cristo, o mediador, aquele que se ofereceu como sacrifício. É nele que podemos nos achegar a este Deus de grande misericórdia, para que a sua mão possa fazer cessar o mal que se abate sobre todos os povos, para que este Deus, na sua misericórdia, possa, quem sabe, conceder iluminação a mentes de cientistas para descobertas, possa conduzir os destinos da terra para que cessem as lágrimas, o choro, para que os sorrisos voltem a ser estampados. É esta viva esperança. Não apenas uma palavra mágica dizendo vai passar, mas uma confiança no Deus poderoso,
no Deus amoroso, no Deus que se aproxima de nós, na pessoa do seu Filho. Devemos saber que em todas essas coisas somos mais do que vencedores e que nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Queremos mais de Deus, mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos.
Vamos nos saudar uns aos outros com o abraço da paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos todos nós. Somos todos nós, teu povo, ó Deus. Viemos aqui pra te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Saiba que Jesus, Ele te ama, quer te ver feliz como eu sou. Mesmo que você se afaste dele, Ele continua a te. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Deus, Ele não desiste de amar você. Amém. A palavra do Senhor nos ensina que antes de apresentarmos, de trazermos nossas ofertas, se nos lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra nós, que nos magoou, que magoamos, nós deixamos aos pés do altar a oferta e vamos lá nos reconciliar. E esse é o sentido desse abraço da paz. Agora nós vamos sim trazer nossos dízimos, ofertas, contribuições, para que haja mantimento na casa do Senhor. Amém? Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelo privilégio de poder contribuir para a expansão e manutenção do teu reino, pois tudo vem de ti, Senhor, e o que é teu, tu damos. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos por tudo que nos tem acontecido até então aqui na tua casa. Somos gratos porque cremos que a tua presença aqui é real, Senhor. E de forma especial eu quero te agradecer pela vida desses jovens, por tuas bênçãos sobre a vida deles, não apenas a aprovação nos diversos vestibulares, nas diversas faculdades, mas quero agradecer pela maneira como tu tem guiado a vida desses jovens, Senhor. Que tu estejas derramando do teu poder sobre a vida de cada um deles, para que onde quer que eles estejam, nunca se esqueçam de quem são filhos, Senhor. Que onde quer que eles estiverem, eles possam reafirmar a fé em Ti, Senhor. Mas também eu quero nesse momento pedir a Ti, Senhor, Tua bênção sobre os familiares, de forma especial os pais, que foram fundamentais nessa conquista, Senhor. Os pais que têm apoiado em todas as circunstâncias a vida desses jovens. E quero te agradecer também
pela vida daqueles jovens que não conseguiram aprovação, Senhor. Que Tu estejas trazendo ao coração de cada um deles a alegria, Senhor, e o entusiasmo para tentarem de novo, Senhor. Para que não desistam, Pai, porque nós cremos que temos um Deus e que pode infinitamente mais tudo aquilo que a gente pede ou que a gente imagina, Senhor. Obrigado, Paizinho. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome e por amor de Cristo Jesus. Toda glória e ação de graças te sejam dadas, ó Deus, de infinito poder e amor, por toda a criação e também por nos teres feito a tua própria semelhança. E porque quando nós caímos em pecado, tu olhaste para nós e misericordiosamente enviaste em nosso socorro o teu único Filho, Jesus Cristo, o qual tomou sobre si natureza humana e para a remissão dos nossos pecados sofreu morte e morte de cruz, realizando o sacrifício único, perfeito e suficiente para a remissão de pecados de toda a humanidade. E na noite em que foi traído, o Senhor Jesus, tendo tomado o pão, deu graças, o partiu e entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é rasgado por vós, comei dele todos. De forma semelhante, após haver ceado, o Senhor tomou o cálice, estendeu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, este é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado por vós e por muitos para a remissão de pecados, bebei dele todos. E o Senhor disse também que todas as vezes que nós comemos do pão, bebemos do cálice, nós anunciamos a sua morte. A tua morte, Senhor, nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos, e a tua vinda nós desejamos, dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. E assim, meu Pai, eu te peço que tu te dignes abençoar e santificar estes elementos, o pão e o cálice, separados do uso comum, para o uso específico neste momento. E que assim também, meu Pai, tu estendas sobre a tua igreja os teus dons, para a edificação do teu povo. E assim te louvamos também, no nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora, em sinal da unidade do povo de Deus, nós vamos nos unir pelas mãos e vamos orar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. O cálice que abençoamos, a comunhão do sangue do Senhor. Porque nós, embora muitos, somos um só corpo. Nós somos um só corpo, o corpo de Cristo. E por isso todos nós somos convidados a participar da mesa do Senhor. Não é mesa da igreja cristã episcopal, não é mesa da Catedral Betânia, ela é mesa do Senhor. E todo aquele que é membro do corpo de Cristo, em paz com os irmãos, em paz com Deus, ele é convidado a participar da mesa. A palavra de Deus diz que devemos nos examinar. Examine-se cada um a si mesmo, coma do pão, beba do cálice, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós devemos sempre estar confessando ao Senhor nossos pecados, para que em paz com Deus estejamos sempre em condição também de estar na sua presença. Eu quero convidar você neste momento a uma oração de confissão aí no seu lugar. Nós vamos orar ao Senhor confessando os nossos pecados. Oremos. Deus, mais uma vez estamos diante da tua santidade, da tua misericórdia e do teu imenso amor, porque somos pecadores, Senhor, e quantas são as vezes que nós somos tentados e caímos e fraquejamos. Portanto, meu Pai, nós queremos te pedir perdão e na certeza que tu nos perdoas e continua a obra que iniciaste na vida de cada um de nós.
E nós aqui estamos disponíveis ao agir do Teu Santo Espírito, Senhor. E que a cada dia nós sejamos melhores, e a cada dia nós nos pareçamos mais contigo, e a cada dia nós possamos, com o nosso testemunho, influenciar pessoas a Te seguirem. E nessa certeza, Senhor, nos ajuda. E faz com que nós deixamos de ser infiéis a Ti, Senhor, principalmente. Deixemos de ser arrogantes. Deixemos de não ser humildes. Deixemos, Senhor, de amar o próximo. E assim, Senhor, nós nos parecemos contigo. Portanto, nós já Te agradecemos, porque nada merecemos, mas que a Tua boa vontade, que é boa, perfeita e agradável, permaneça em nossas vidas. Em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Todos somos bem-vindos à mesa do Senhor. A partir dos primeiros lugares nós vamos nos aproximando. Obrigado, Pai, obrigado porque mais uma vez Tu nos alimentas com o corpo e sangue do Teu Filho Jesus. Nos sustenta, Senhor, durante mais uma semana para que andemos na Tua presença, sob Tua autoridade, Te obedecendo com alegria em nome de Jesus. Amém. Vamos aproveitar a oportunidade, apesar do distanciamento social, para abraçar e parabenizar aqueles que completam mais um ano de vida, aqueles que têm motivos de celebração, quem sabe, por mais um ano de enlace matrimonial, que nós possamos celebrar com alegria, cantar um parabéns bem animado aí onde você se encontra, que a família inteira possa, com alegria, cantar esse parabéns animado, com Deus ao seu lado, nesse rosa porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir, que você possa aproveitar estes dias também ouvindo a voz de Deus e possa recitar, como disse o salmista: Senhor, ensina-me a contar os meus dias até que alcance sabedoria. Que você possa, meu irmão, minha irmã, que completa mais um ano de vida, ter muitos dias ainda. Muitos dias para celebrar na presença de Deus, que Ele te dê sabedoria para aproveitar a vida, viver em intimidade com Deus, celebrando o dom de Deus, o dom da vida. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa nos ajudar, cuidando de nós, nos fortalecendo, nos dando mais uma semana abençoada na sua presença, nos sustentando para que nós possamos, mesmo fora do tempo, continuar sendo o templo do Espírito de Deus e que nossa vida seja um culto permanente ao Senhor. Nós estamos também observando alguns grupos de discipulados, continuando os estudos, fazendo isso usando as mídias sociais. Eu quero louvar a Deus, porque apesar
deste momento, nós aprendemos a usar a tecnologia também para que nós continuemos unidos. Com certeza isso terá desdobramentos na vida tanto da sociedade como também da própria igreja, mas eu quero louvar a Deus por isso. Os discipuladores têm se preocupado, que têm realizado os estudos, estão observando, acompanhando aquelas vidas que estão em seus grupos. Continuem, meus irmãos, fazendo isso pelo amor a Cristo, continuem doando este tempo, fazendo isto por amor ao Senhor. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero mais uma vez lembrar os irmãos, quero pedir a vocês encarecidamente, nós não costumamos estar falando sobre dízimos, mas esse é um momento de dificuldades, é um momento onde eu sei que muita gente está passando por dificuldades, mas aqueles que tiverem condições, aqueles que são dizimistas, aqueles que são contribuintes regulares, por favor, façam a sua transferência para a conta da Caixa Econômica ou para a conta do Banco Itaú, para que nós possamos honrar e continuar, na verdade, honrando os compromissos da igreja. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, porque vocês ouviram este apelo, responderam a ele. Nós estamos conseguindo manter as coisas em dia, conseguimos honrar os compromissos que tínhamos e queremos, sim, com a graça de Deus, continuar fazendo isso também com a sua contribuição. Então, que Deus assim nos ajude, que Deus abra portas para aqueles que estão encontrando dificuldades. A nossa oração é para o Senhor estender a mão sobre nós, nos ajudando a superar este momento, que o Senhor rapidamente mostre a vida sorrindo, mais uma vez, para todos, para que com liberdade nós possamos transitar fora de casa, indo para o trabalho, para a escola, para a faculdade, onde quer que nós precisemos, e que assim o Senhor nos abençoe. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, hoje e sempre. Amém. Nós vamos sair do templo, mas não vamos sair da presença do Senhor. Nosso culto continua além dessas paredes. Portanto, vamos na paz de Cristo, sejamos no testemunho do Evangelho, sirvamos ao Senhor com alegria, no poder, aleluia! Tu és o mesmo
teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se escurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se escurecer,